Se você está pensando em ir para o Nickelodeon na Riviera Maia, esse vídeo é para você. Vou contar o que a gente achou, como é que foi a nossa percepção em relação ao hotel e o que ninguém te conta sobre se hospedar por lá. Eu dividi alguns tópicos, vou falar dos quartos, vou falar dos restaurantes, vou falar do parque aquático também, vou falar sobre as percepções do que a gente gostou e do que a gente não gostou, tá bom? Então vou passando aqui com vocês tudo que vocês precisam saber sobre o Nickelodeon. Por que a gente foi para o Nickelodeon? Então assim, a gente gosta sempre, faço minhas viagens em família, com as crianças, a gente gosta de compartilhar. Tanto eu quanto meu marido, a gente é meio crianção, então a gente ama, meu marido é fã do Tartaruga Ninjas, então assim, um dos motivos da gente ter ido também foi devido ao meu marido, não foi só as crianças, mas o meu filho menor de 3 anos, ele é fissurado pela Patrulha Canina. Ele ama, assim, é o único desenho que ele fala o tempo todo, ele quer ver o tempo todo. Então eu quis ter essa experiência com ele, né? Dele estar ali com os personagens, dele poder ir num parque aquático da Patrulha Canina, né? Realmente, o Nickelodeon é ali, dono da Patrulha Canina, então a gente quis. Porque para ele, na cabeça dele, a Nickelodeon ali é a Disney para ele, né? Porque os personagens que ele realmente se identifica é a patrulha, e tá ali a patrulha, né? Então a gente queria ter esse momento e também conhecer o hotel. Então a gente quis realmente passar esses dias ali no Nickelodeon. E a primeira coisa que eu posso falar para vocês é: se vocês estão pensando, compre com antecedência. Por quê? Eu comprei com antecedência ali no Booking.com, eu faço sempre pelo Booking. Comprei ali pelo Booking e fiquei, como eu comprei com a possibilidade de cancelar, eu ficava olhando por diversas vezes, acreditando que aquilo ali ia cair. Então, assim, um pouco tempo depois, né, um pouquinho antes da viagem, eu entrei ali, fiquei olhando, verificando se por acaso aquele preço ia cair. Então eu fiquei mó tempão olhando. E, gente, não caiu, na verdade foi aumentando, aumentando, aumentando. Aumentava cada vez mais. E quanto mais aumentava a minha expectativa, a minha vontade de conhecer o hotel. Eu fui, assim, contando os dias para chegar o momento da patrulha canina e ver meu filho ali sentindo aquela emoção ali, como se fossem as princesas para minha filha, que já aconteceu vendo ali a patrulha. Assim, eu fui nutrindo isso, né, para chegar a esse momento. Eu dividi, porque realmente foi a maior diária que eu já paguei em hotel, então eu dividi, fiquei um pouco num lugar e depois fiquei um pouco lá. Então eu fiquei toda a viagem no Nickelodeon. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês como que é a primeira impressão, né? Quando você chega ali na recepção, o que que você sente, o que que você vê? Será que é isso mesmo? É tudo isso? A recepção, você vê a diferença ali da pulseirinha, da recepção dos concierges, da maneira como eles te tratam. Uma coisa que vocês, até bom vocês saberem, né? Por mais que seu check-in esteja ali para 16 horas, que é o horário do check-in deles, você pode curtir o day use, o dia inteiro no parque. E você pode comer, você pode beber, não é só tomar banho de piscina, você pode comer, beber, que é tudo liberado, né? Você tem ali uns banheiros, dentro da recepção, você tem uns banheiros com toalha, maravilhoso, gente, banheiro maravilhoso. Com toalha, com chuveiro, então você pode ficar ali. São banheiros que eu vou dizer, parecem até um quarto. Você pode entrar com a família toda e tem mais de um lugar ali. Você fecha, né? Escrito family, para você realmente usar com a família. Então, assim, você pode chegar, se trocar, as suas malas ficam guardadas, então você pode passar o dia todo. Isso foi uma percepção boa, assim, ponto positivo pro hotel, porque eu realmente me senti ali muito bem acolhida. À primeira vista, falei, nossa, tô num lugar diferenciado. E aí depois, né, fui pro parque aquático, e o que que eu achei qual a percepção ali do parque aquático, de toda essa interação ali, muito boa. O parque aquático é muito bom, né? Achei que tem uma variação ali de atividades, de piscinas para várias idades, então para adulto, para a idade da minha filha, para a idade do meu filho menor, que só ficou na área da patrulha canina. Então eu gostei bastante do parque aquático também. E para mim, eu super iria até se fosse só day use, porque eu achei que valeu a pena. Ali toda a estrutura do parque, os restaurantes, então você tem vários restaurantezinhos, a gente pode dizer que não é nenhum restaurante, mas uma cabine de comida, então você tem cachorro quente, hambúrguer, pizza, é tudo muito bem servido e tem um restaurante também que fica ali para servir
comida, almoço, né? E café da manhã, que é self-service, que é um restaurante maior que fica não fica dentro do parque, né? Você tem que andar um pouquinho, mas fica no parque, naquela estrutura. Então, gostei bastante. Ponto positivo também para o parque. Outro quesito são os quartos, né? A gente não ficou numa categoria muito baixa. Se tivesse, eu teria comprado, mas no momento que eu fiz a reserva, acho que já não tinha essa categoria. Então, eu fiquei num quarto maravilhoso, com uma piscina, assim, que dava da varanda, dava piscina, que dava direto para a praia, né? Você conseguia ver o mar, coisa mais linda. Então, assim, a gente ficava, quando a gente acordava, que abria a cortina, coisa, assim, maravilhosa. A vista me ganhou completamente, então foi super ponto positivo aquela vista, aquela piscina. Outro ponto positivo também, conforto do quarto, a limpeza do quarto, o frigobar, sempre bem, assim, bastante coisa para comer. Sempre achei tudo ali do quarto muito bom. O meu quarto tinha 2 banheiros, nunca fiquei. Então tinha um banheiro pra gente e um banheiro para as crianças. Eu achei super legal ali. Toda a parte também tinha algumas coisas da Tartaruga Ninja que meu marido ama. Então você também tinha ali toda essa imersão, as televisões. O quarto, nota, assim, 10. Eu daria nota 10 para o quarto, tá? O quarto. Agora eu vou falar um pouquinho dos restaurantes e depois eu vou voltar no que a gente teve ali de percepção negativa, tá? Eu vou falar a minha percepção para vocês e o que, que eu achei no final, né? Agora, em relação aos restaurantes, os restaurantes são maravilhosos. Todos os restaurantes que ficavam no hotel onde estavam os quartos, todos os restaurantes da recepção ali, que ficavam ali na recepção, maravilhosos. Mas eu não gostei muito, tá? Do restaurante que serviu o almoço no parque aquático. E qual que é o problema? Você tá ali com as crianças no parque aquático, as crianças não vão querer sair dali, porque toda brincadeira, todas as atividades ficam no parque aquático. Então a gente acabava almoçando nesse restaurante do parque aquático, que não tem muita variação de comida, tem uma fila gigantesca, tá? Tem uma fila grande, você fica um tempo ali, então você perde um tempo do parque ali para poder ficar na fila do almoço. E o terceiro é que esse restaurante, ele tem uma parte seca, assim, que fica aberta ali, e tem uma parte com ar-condicionado muito forte. Ou seja, você está molhado de piscina, as crianças molhadas de piscina. Eu achei muito forte o ar-condicionado e a gente queria sair dali, porque a gente estava com muito frio. Eles não deixaram, ou seja, você espera na fila e quando você ganha a mesa, é a mesa que tem para você. Ah, mas aqui tá muito ruim, tá muito frio essa mesa, você não tem como trocar. Eles deram cobertas pra gente continuar naquela mesa. Você tem que ficar aí, pronto, acabou. Ah, mas tá desconfortável, mas você tem que ficar aí. E então eu não gostei tanto. E realmente a variedade era bem pequena. E eu posso dizer isso até pelo outro hotel que a gente ficou, que era muito pequena, assim, só tinha algumas opções, era ruim, não gostei tanto. Mas os restaurantes, todos os outros restaurantes, tirando esse, eram maravilhosos. Café da manhã muito bom, você tinha tudo naquele café da manhã. Não tinha nada que eu conseguia, não tinha isso, não, tinha tudo. Sorvete, tinha tudo no café da manhã. Tudo, 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 tá? Então, essa foi uma parte também bem legal, a gente gostou dos restaurantes. O restaurante que a gente mais amou, assim, imperdível, é o restaurante italiano da Tartaruga Ninja, que fica ali no lobby, que fica perto da recepção. Tem que ir nesse, porque é o melhor. A gente, inclusive, ficava comendo nele várias vezes. A gente gostou bastante. Restaurante também, tirando o restaurante principal ali do parque, nota 10. Outra questão, a parte de shows, né, de atração, de brincadeiras. Então, já digo para vocês que também é nota 10, porque a gente gostou de todos os shows que foram apresentados no teatro. Então, teve um show de mágica que eu falei assim, nossa, eu nunca tinha ido num show daquele. Eu achei muito bom, assim, uma nota lá em cima. Os shows também com os personagens. O show de slime que acontece no parque, né? Então, 1 hora, normalmente é 1 hora. Eles soltam. Gente, toda hora tem um negócio de slime, toda hora tem uma brincadeira. Minha filha ficava o tempo todo brincando. Então foi bem legal, assim. Atividades para as crianças. É para criança, é para adulto. O negócio, assim, é bem legal. O show de slime é a coisa mais legal que a gente já, assim, teve a experiência de participar, porque é uma coisa muito diferente. Você vai ter que ir lá para poder ter essa experiência. Então,
também muito legal, 10, assim, junto com toda a atração do parque, eu gostei bastante, nota 10. Aí agora eu vou para as partes negativas, que é o que ninguém te conta, tá? O que que acontece? Você tem o lobby, onde é a recepção, onde tem os restaurantes, onde você toma café da manhã, e você tem um pouquinho para baixo, a entrada, e você tem um parque aquático, que fica bem próximo. Dá para você ir andando, você vai andar um pouquinho, mas dá para você ir andando, não precisa esperar a van. Só que o hotel onde ficam os parques é muito longe do lobby. Gente, é longe, não tem como ir andando. Ah, não quero esperar a van. Não dá para você ir andando. Você vai andar assim, tem uma floresta ali. Tem um monte de árvore, é uma coisa bem distante. Porque os quartos eles ficam lá na praia. Então você tem que pegar uma van. E essa van não vem tão rápido. E se todo mundo quiser, ao mesmo momento, tomar café, ir para o teatro, então assim, já vai vendo a cena. Você vai ter que esperar. Então teve um dia que a gente estava indo para o teatro que a gente esperou 30 minutos. Em pé, na fila, com uma criança de 3 anos que estava ali, né, querendo colo e tudo mais. Então, essa foi a nossa. A gente não gostou muito disso. Outra coisa, se você vai, para você tomar café da manhã, você tem que ir lá para esse restaurante que fica lá no lobby. Você, necessariamente, você tem essa necessidade de pegar essa van, tá? Então você foi tomar café, tá lá tomando café. Lembra só, o parque aquático fica lá também, correto? Ah, então se eu quero ir lá tomar café, eu vou ter que voltar para cá para pegar minhas coisas, para ir num banheiro, para escovar um dente? Não dá, né? Então, o que que a gente tinha que fazer? A gente tinha que montar uma mala, como se a gente fosse para uma atração, sabe? Uma mala assim, uma bolsa bem cheia, levar tudo que a gente queria de passar o dia inteiro, levar para lá. Por quê? Porque simplesmente você não tem como ficar voltando no quarto. Tem essa van, não é toda hora que passa, você tem que ficar esperando, né? Então não é muito legal, né? Então, assim, a gente tem essa mania, ainda mais lugar com piscina, com praia, de tomar café light ali. Às vezes você vai até com uma roupa assim, acordou, cabelinho pra cima, já quero tomar café. Vai lá, toma café e depois você volta, se arruma, pega as coisas para não ficar carregando. Não tem como fazer isso lá, tá? Não tem essa opção. Realmente não dá. Realmente você tem que levantar e se arrumar e vambora com tudo, porque tá indo para uma praia, para um parque aquático num outro lugar. Então a gente não gostou disso. E dessas filas, né, de esperar essa vanzinha. Você pode até contratar um carrinho que fica à sua disposição. Aí você lá no seu quartinho, você liga, pode mandar meu carrinho, que é um carrinho de golfe. Gente, a gente já tinha pago, assim, já tinha gastado um dinheirão. Eu não achava que isso valia a pena, né? Poxa, maior diária que eu já paguei na minha vida, e olha que eu já fiquei em bons hotéis. Eu não vou pagar mais nada aqui, não vou gastar mais R$ 1. Então, a gente não achou que valesse a pena. Essa é uma questão. Segunda questão, a gente está em Cancún, a gente está ali nessa parte da Riviera Maia, com praias lindíssimas, maravilhosas, mas o Nickelodeon ele fica num lugar que não tem como se acessar a praia. Inclusive, a gente teve um luau ali na praia, sendo que a gente não conseguia ver a praia. Por quê? Porque tem uma barreira. É uma região que eu acho que tem muita pedra. Você olhava assim, era muita pedra. Eles colocam uma barreira, você não consegue, estando na areia, ver a praia. Ou seja, você está indo para um hotel de praia que você não toma banho de praia, você não toma banho de mar. Ou seja, você tem a opção de ir no parque aquático ou nas piscinas desse hotel aí, da onde ficam os quartos. Tem umas piscinas ali. Mas você não tem praia. Não tem praia. Você não tem como. Quer dizer, praia tem, você só não tem como tomar banho, porque tem uma barreira. Como eu disse, no luau a gente estava ali, foi maravilhoso o luau. Tava ali as crianças brincando, tinha fogueira para colocar o marshmallow, coisa linda, comida, todo mundo ali se divertindo, show ao vivo. Estávamos com os pés na praia, mas eu não vi o mar. Do meu quarto eu via, mas da praia em si não tem como. Então, também, gente, isso aí pra mim, assim, cansei de ficar no parque aquático. Quero ir lá,
recarregar minhas energias. Porque no outro hotel que a gente estava, tinha uma praia linda, maravilhosa. Eu Então a gente tinha ali um parquezinho aquático pequeno, né? Era só alguns brinquedinhos, mas tinha a praia. E a praia era linda, maravilhosa. Então eu cansava do parque aquático, eu ia para a praia. Cansava da praia, voltava para o parque aquático. Então tinha uma atração, lógico, as crianças amaram o parque aquático, as atividades e tudo mais estavam ali. Mas em algum momento a gente também gosta de atividades na praia, fazer outras coisas na praia também. Então, eu achei ruim essa parte, né? Você não ter oportunidade de também ter a praia, né? Então, o hotel não fica na praia, quer dizer, fica na praia, mas você não tem acesso a tomar banho de mar. Eu não gostei disso, assim, achei isso um ponto negativo para o hotel, né? Porque se você está indo para lá, é como se você foi para o hotel realmente, para ficar no parque aquático. Então, muitos dias ali, às vezes, sabe, não vale tanto a pena. Então, esse para mim foi um ponto também negativo, bem negativo. Outro ponto, e eu deixei para o final o ponto pior, o mais negativo de todos, que eu acho que até eu fico em dúvida entre o hotel ser longe, mas esse com certeza foi o pior. O que que acontece? A sensação que eu tive no hotel é de que toda hora estavam tentando me vender alguma coisa. E eu paguei por um preço muito alto e não me senti especial. Eu não me senti sendo bem tratada em si, né? E aí vocês vão entender por quê. Gente, eu não sou fresca, tá? Eu fico em qualquer lugar, já fiquei em vários lugares, e não é frescura. Eu tô dizendo, comparando ao que você paga ao que você recebe, tá? Então, para mim, eu realmente paguei um preço muito alto. Eu nem vou falar aqui, se vocês quiserem saber o preço, vocês me coloquem aqui no comentário que eu mando para vocês. Por quê? Então, vou explicar, vou dar alguns exemplos. Você chega no hotel, os concierges, você já sente que eles querem te vender uma extensão. Você está aqui, ó, você está no básico. Mas se você quiser ficar no plus, se você quiser, né, ser bem tratada, você tem que contratar isso. Então, quando você está lá no parque aquático, é nítido isso, que você se sente menos. Por quê? Porque para você ficar perto do seu filho, ou seja, tem lá o parque aquático, a patrulha canina, para você ficar próximo, numa cadeira próximo do seu filho, você tem que pagar um valor. Você não pode simplesmente sentar ali em qualquer lugar que você quer. Porque tá tudo assim, reservado, reservado, reservado. Ou seja, você tem que pagar um preço para ficar naquelas cadeiras. Para você conseguir ver no teatro de um lugar mais próximo, gente, eu não tô dizendo assim, uma área VIP lá na frente, não. Você só consegue sentar, você pode chegar primeiro no teatro, mas você só consegue sentar nas cadeiras do meio para cima. Eles separam uma quantidade gigantesca de cadeiras na frente para você não conseguir sentar. Ou seja, você já chega ali e pensa: nossa, mas eu sou a primeira e já tem que sentar no meio. E ficam todas as cadeiras vazias, assim, um monte de cadeira vazia. Você não pode sentar porque está escrito reservado. E isso é muito gritante. Você chega no parque aquático, são várias mesas para reservados, várias cadeiras para reservados, e você tem que ficar assim nas laterais. Você não consegue ficar ali tão próximo da piscina, sabe? Isso para mim foi um absurdo. A gente já tava pagando um preço absurdo naquela diária. E, e para eu ser bem tratada, ou seja, melhor tratada, eu tinha que pagar mais. E eu acho que a coisa pior, assim, dessa questão do preço de ter que pagar foi a questão da patrulha canina. Como eu disse, eu fui lá para ver a patrulha canina e para ter imersão com meu filho com a patrulha canina. Ele tirou fotos com a patrulha canina? Tirou. Ele conseguiu ver a patrulha canina? Sim, mas não viu todo mundo junto. Em momento nenhum, tá? Não tem um show da patrulha canina. Eles pegam a patrulha canina, sabem que é o principal, né, a atração, e assim, só para você ver todos juntos, para você ver uma atração, um showzinho deles, você tem que pagar. Por quê? Porque eles têm a atração que é ou tomar café ou almoço com a turma toda da Patrulha Canina. Eles fazem um showzinho ali para você. E esse show
caríssimo, vocês não estão entendendo. Gente, meu filho ama a patrulha canina. Eu fui e paguei caro ali para estar ali vivendo essa experiência. É lógico que se não fosse o preço da diária, de uma diária, eu teria pago. Eu achei aquilo um absurdo. Meu marido chegou a falar: a gente não vai pagar, sabe? Não vamos deixar ele ter essa imersão de estar vendo ali o showzinho, ou seja, toda a turminha junto. A gente não vai ver. Não, eu falei: não, não vou, porque para mim isso é um absurdo, sabe? Você tá aqui num lugar desse, pagando esse preço e não ter acesso à turminha toda junto para você ter essa experiência. Não tem, não, eles não colocam. Teve um show que a gente viu de todos os personagens. Gente, o show tinha todos os personagens, menos a Patrulha Canina. Ou seja, não tem um show à noite da Patrulha Canina, exatamente porque para você não deixar de pagar o café da manhã ou almoço. Eles ficam todo o tempo todo ali tentando te vender isso. Então eu achei muito comercial, assim, sabe? Muita venda, o tempo todo vendendo, vendendo, vendendo. Ou seja, tudo é à parte, muita coisa à parte, sabe? Então, para mim é isso. Você tem uma toalha? Tem uma toalha. Você tem uma cadeira? Tem uma cadeira. Mas a cadeira que você tem é a básica, entendeu? Então você não pode estar em qualquer lugar. Você não tem uma. Você não se sente realmente ali valendo o ingresso, sabe? Então, assim, gente, eu não senti que valeu. Então são essas coisas. Então, para mim, hoje, se eu estivesse vendo, se eu estivesse do outro lado, né, conseguisse escutar isso tudo, e depois de viver, lógico, também, né? Eu não iria para o hotel. Não acho que vale o preço. Eu passaria o day use, porque eu acho que vale a pena você conhecer e ter experiência. Só o day use, você tira a foto com a patrulha canina, você tem acesso ali a esses restaurantes, ali fica também o all inclusive ali, com bebida e tudo mais. E você tem acesso também ao parque da patrulha canina, né? O parquinho ali, a parte da patrulha canina, a parte do parque em si, tem um show do slime, fica o dia inteiro com atrações, depois você vai embora para um outro hotel. Então, eu realmente não achei que valeu tudo que eu paguei. É isso. Mas se você conseguir uma promoção, não sei, né? Mas para mim, né, que fui em dezembro de 2025, eu achei muito caro para tudo isso que eu acabei de falar. Então tem outros hotéis ali que você consegue ficar muito bons e você ter a experiência de passar o day use no Nikkei Lounge. Se vocês gostarem do vídeo, não deixa de deixar um joinha. Se tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa específica, pode colocar no comentário que eu vou responder vocês, tá? Esse canal, ele fala totalmente de crianças, na minha vida, com os meus filhos, principalmente viagem. A gente está sempre viajando e nossas viagens são em família, né? São com as crianças. E eu gosto muito de dividir tudo. Então, assim, não deixa de me seguir, vai ter sempre bons conteúdos aqui de viagens em família. Tá bom? Até o próximo vídeo.